Brasileiros estão casando mais tarde e se divorciando mais cedo. É o destaque do informe do Conexões Temas da Vida. Olá, gente, tudo bem com você? Você me conhece? Eu sou o Raimundo Alves e está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto assim para lá de importante, para lá de especial. Nós vamos falar sobre casamento. E está comigo aqui o Marcos, capelão social, radialista, e você é o nosso convidado para a gente pensar juntos esse assunto tão importante. As pessoas estão casando-se mais cedo? O divórcio tem vindo mais precocemente? Marcos, o que as pesquisas dizem sobre isso? Oi você, gente bonita que se liga aqui no nosso podcast Conexões Temas da Vida. Você, meu amigo Raimundo Alves, meu comandante, professor de psicanálise, poeta, escritor. E do outro lado você, gente bonita que se liga aqui no nosso podcast, com certeza. Hoje o tema casamento merece uma atenção, uma reflexão junto com você. Claro que nós não vamos trazer nenhum tipo de receita, porque é complicado. Existe uma receita para se ter um casamento feliz? Eis a questão. A proposta do podcast, lembrando, é levantar o tema, é levantar o assunto, é levar você, meu amigo, você, minha amiga, a pensar sobre o tema, a buscar soluções, a trazer comentários, a pensar junto conosco. Claro que nós vamos convidar, e daqui a pouco, ao longo do podcast, o nosso companheiro, gente da melhor qualidade, o professor Forrest Gates, ele vai fazer a aplicação bíblica, o que a Bíblia diz sobre o tema. E, com certeza, o professor de teologia Forrest Gates tem muita coisa para compartilhar. Ele só tem 7 minutos. Fique ligado, que daqui a pouquinho o professor Forrest Gates vai fazer uma aplicação bíblica, o que esse tema tem a ver com a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre esse tema. Agora, aquele abraço, aquele carinho, aquela saudação a você, internauta, gente da melhor qualidade. Com o coração se perde, com o coração se bate, com o coração se procura. E é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. Sempre de bem com Deus e bem com a vida. Escreva isso no seu coração. Nós crescemos na proporção que amamos. Casamento é uma instituição que está acabando, está em crise no Brasil e no mundo. O que você pensa a respeito? Raimundo Alves, de repente o seu escritório, sua clínica, melhor dizendo, lá no divã, tem muitas pessoas falando sobre casamento, sobre conflitos, sobre divórcio, sobre situações do dia a dia, e não é fácil. Com certeza. Foi feita uma pesquisa, uma pergunta a um senhor, a um cidadão, depois eu repasso para você a bola, Raimundo. E olha, é uma pergunta interessante que foi feita a um senhor, que não tem nada a ver com casamento, mas a resposta dele acabou, tem tudo a ver, tá bom? Foi perguntado a um senhor Raimundo e amigos do Conexões Temas da Vida, foi perguntado a ele se ele acreditava em vida após a morte. O que tem a ver isso com casamento? Foi perguntado, o senhor já maduro, com seus 50 anos, foi-lhe perguntado, o que o senhor acha? Existe vida após a morte? Ele, não, com certeza, eu creio que existe vida após a morte, mas eu quero esclarecer um fato. Aí o repórter falou, mas como assim? Ele falou, olha, após a morte, com certeza existe uma vida, nós somos seres eternos, mas após o casamento, eu não posso afirmar se existe vida após o casamento. Ô cidadão, vamos começar o nosso podcast aí trazendo essa colocação. Será que é desse jeito? É tudo isso? É tudo isso? Raimundo Alves. Pois é, olha só que coisa interessante. Que resposta inusitada, existe não? Vida após o casamento, Raimundo Alves? Mas aí fica a pergunta também, né, Raimundo? O que é melhor? Casar ou ficar solteiro? E, de repente, ficar solteiro é melhor do que casar, ou casar é melhor. Eu quero saber os seus comentários, quero ver seus comentários
lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube. Meu amigo internauta, por favor, deixe seus comentários lá no nosso canal exclusivo no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Eu quero saber a sua opinião. Você já é casado? Tem quantos anos de casado? Casamento está acabando? No passado, as pessoas viviam mais juntos, eram mais felizes. Hoje mudou. O que você pensa a respeito? Eis a questão, Raimundo Alves. Pois é, Marcos. Bom, olha, essa é uma resposta inusitada, não? Assim, do senhor, que já maduro, né, consegue pensar uma resposta dessa para o casamento. Mas o fato é que o casamento é uma instituição, assim, delicada, não, Marcos? No sentido de, bom, se não tiver alguns cuidadinhos, ele pode facilmente se tornar uma prisão, pode se tornar assim uma instituição que vai diminuindo nossas qualidades. Então é importante a gente pensar nisso. Agora, se a gente pensar nessa ideia, Marcos, de o que é melhor, né, estar solteiro, casar-se, talvez aqui a gente poderia pensar uma outra pergunta, que é o que é que motiva as pessoas a casarem. Sim. E aí, voltando para nós e para você do outro lado, é o que é que nos motivou a casar-nos. Sim, verdade. Olha, existe uma estatística do IBGE que é interessante a gente colocar aqui no podcast. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos convidar o professor de teologia Forrest Gates, ele que também é conselheiro familiar, ele é um especialista nessa área, e ele vai, com certeza, à luz da Bíblia, nos trazer realmente informações muito valiosas. Então, fica ligado, daqui a pouco nós vamos convidar o professor Forrest Gates. Olha, segundo o IBGE, entre 2010 e 2022, disparou o número de divórcios. Lamentável, né? Então, houve aí um crescimento aí de divórcios com pessoas com 10 anos ou menos de matrimônio. De 10 anos para baixo, houve um crescimento, disparou, né, o número de divórcios. Em 2010, a média era 37,4% dos casos, agora subiu para 47,7% os casos dos divórcios até 10 anos. Já os casamentos de 10 anos a 19 anos, nessa pesquisa, nessa estatística do IBGE, a parcela dos divórcios é de 25,9% e com 20 anos ou mais passa para 26,40%. Eu até pensei que seria menor, né? Quanto mais tempo de casado, a parcela iria diminuir de divórcio, mas está aumentando também, né? Agora, brasileiros, outra informação, os brasileiros estão casando mais tarde e se divorciando mais cedo, tá certo? Então, segundo o IBGE. E segundo a pesquisa, o tempo médio dos casamentos no Brasil caiu de 15,9 anos em 2010 para 13,8 anos em 2012, o tempo de matrimônio. Então, as pessoas estão ficando menos tempo casadas, estão casando mais tarde e ficando menos tempo casados. Interessante. Em 2010, os casamentos aconteciam em média entre homens de 29 anos e mulheres 26 anos. Agora essa média sobe para homens com 31 anos e mulheres com 29 anos. Aí essa estatística importante do IBGE. Em 2022 foram registrados 420.039 divórcios. Ô, louco! Já os casamentos em 2022 foram 970.041. Então, eis a questão aí, né? Quase 50% se deixar na última estatística do IBGE em 2022, ou seja, casaram-se, né, 970 mil pessoas e divorciaram 420 mil pessoas. Ô louco! Né? Na verdade, é o dobro, né? 420 mil de divórcio vezes 2. Ô louco, ninguém casa sozinho, né? Ou tem jeito? Eu me amo mais que os outros, não é assim, Raimundo?
ninguém me ama mais, eu sou especial, vou casar comigo mesmo. Então tem a terceira opção, ou casar, ou ficar solteiro, ou uma espécie de casamento solitário. Mas é complicado isso, Raimundo Alves. E aí, na clínica, no divã de psicanálise, tem aumentado também ou diminuído? Não, infelizmente tem diminuído não, Marcos. Tem aumentado, infelizmente. Isso reflete na clínica, né? Isso reflete na clínica, isso reflete na igreja, nos grupos dos amigos. Esse número que você bem disse, aliás, Marcos, é um número realmente assustador. Vamos deixar isso bem claro, não é? Isso seria vai como refletir. se não fosse trágico, né? Pois é, isso. Então é um número assim muito significativo, muito expressivo. E aí, claro que esses números refletem sim, né, nesses grupos já mencionados anteriormente. Então veja, meu amigo, minha amiga, que o casamento tem sofrido, então, Marcos, ataques, tem sofrido conflitos, barreiras e boa parte delas, como diz a porcentagem aí, a pesquisa do IBGE, alguns desses ataques, dessas barreiras são intransponíveis, invencíveis. Né? E claro que agora a gente gostaria de fazer aquela pergunta, né? O que você acha que pode se tornar intransponível em um casamento? Qual barreira pode se levantar a ponto de se tornar indestrutível, intransponível, impossível de ser derrubada? Ô Raimundo e amigos internautas, novamente lembrando aí, por favor, nos conheça, queremos a sua visita, queremos recebê-lo lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Por favor, comente, deixe aquele like, né, da melhor qualidade, que só você pode deixar aquele like. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por gentileza, compartilhe também, meu querido, minha querida, o nosso podcast. É importante ter a sua participação e deixe aquele comentário especial. Queremos conhecer, entender o que você pensa sobre casamento. É melhor casar do que ficar solteiro? O que você pensa? Tem pessoas que nasceram para ficar solteiros? Tem pessoas que você fala assim, não, essa pessoa que não nasceu para casar, tem pessoas assim? Ou você pode aprender? Casamento é um aprendizado. Eu acho que existe uma série de situações no casamento que nós temos que trazer para o casamento, ou preparação. Talvez, Raimundo, o aconselhamento, a preparação para o casamento, falta isso também. As pessoas estão muito assim, esquecidas de um preparo, não se preparam adequadamente. Um curso de noivos, uma preparação, ou as pessoas, talvez, essa situação das pessoas que muitos querem viver, já ter uma vida de casados, né? Já no namoro, e quando casam, aí a coisa complica. Porque enquanto eram ficantes, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eles estavam indo, mas quando assumiram um compromisso, será? Então, pelas estatísticas do IBGE, casamento, de fato, é uma instituição que está em crise. Isso é indiscutível. É uma situação que merece uma reflexão, começando por nós. Como é que é o seu casamento? Como é que você tem lidado com seu cônjuge? Já teve momentos que você se arrependeu de ter casado? Pode ter acontecido com você, um sentimento? Porque, o Raimundo Alves e você, internauta, nós somos metralhados, nós somos, a cada dia, alimentados com uma cultura, uma mensagem diferente, porque a base do casamento é o amor. A pessoa vai casar porque ama, né? Na teoria isso, e na prática, se você ama a pessoa, quer viver com ela, quer constituir uma família com aquela pessoa, né? Vamos dizer assim. Mas nós somos, de certo modo, fake news, entre aspas, achar que a gente vê aqueles filmes, vê novelas, acho que o relacionamento, o casamento, a vida a dois, é só sentimentos. Eu acho que esse é um problema sério. Só sentimentos. Eu sinto uma paixão, uma atração e tal. E esquece que no dia a dia a realidade do casamento muda muita coisa. Então, se não houver uma decisão, essa cumplicidade que de vez em quando a gente escuta muito aí dos profissionais falando, tem que ter cumplicidade entre o casal e tal. É uma decisão. Porque tem dia que você não vai estar legal, tem dia que
você está desanimado, tem dia que você está triste, tem dia que as suas emoções nos enganam. É até um princípio da Bíblia, né? Que o coração do ser humano é enganoso, é delicado. E aí, dizem alguns que casamento é como andar numa corda bamba. Era uma corda bamba. Você começa achando que é tudo mil maravilhas, cor-de-rosa, né? E, de repente, a realidade do dia a dia, a rotina do dia a dia muda. O meu amigo Raimundo Alves, que você pensa, você, Raimundo, meu amigo, minha amiga, a sua opinião é muito importante, tá? No @Conexões Temas da Vida, lá no YouTube. Muito bem. Marcos, essa ideia do aconselhamento, do curso ali de noivos, realmente ajuda, viu? Ajuda muito, é importante, e porque de fato o casamento é aprendizagem, não é? Você aprende muito. Bom, talvez a gente lembra de tinha um escritor que dizia que ele cresceu mais em 10 anos de casado do que a sua vida inteira, alguma coisa assim, e essa é a ideia. A gente cresce muito depois que casa, porque a gente decidiu aprender sobre o outro e, consequentemente, sobre nós mesmos, e essa disposição para aprender um com o outro é muito importante para o casamento. Agora, se essa disposição não fizer parte em um ou em outro, isso pode trazer peso, acarretar peso para o outro. É importante que os dois estejam assim, de forma mútua, com essa disposição para aprenderem, porque de fato é isso. E aí, Marcos, talvez a gente poderia pensar assim: uma vez que o casamento é esse momento de aprendizagem, a gente aprende muito, é importante que a gente pudesse adquirir talvez essa disposição de, olha, eu tomo a decisão de querer aprender com o meu cônjuge todo dia, não é? Então... Sim. E eu lhe faço uma pergunta: casamento combina com individualidade e individualismo? Boa pergunta. Já que você está falando sobre essa aprender a viver um com o outro, porque me parece que o casamento, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Tem que ter renúncia às vezes, né? Muitas vezes eu consigo conviver com aquilo porque o meu cônjuge está feliz com aquilo. Agora, tem certas coisas que não dá para conviver, aí eu vou ter que conversar e vou ter que negociar com o cônjuge, né? Mas a maioria dos casos, se o quarto, quando eu me recordo que quando recém-casado, minha esposa resolveu pintar o quarto nosso de cor de rosa. E aí, claro que poucas pessoas entravam lá no quarto e tal, uma coisa mais privada e tal, mas quem entrava falava: seu marido, né? Como é que é? Ele aceitou, tá de boa, né? O quarto de cor de rosa. Para mim não tem problema. Não era uma coisa fundamental na nossa relação, a cor do quarto. Se ela prefere a cor de rosa, beleza, né? A gente tem que entender que isso é uma coisa que ela faz questão. Então, a gente tem que aprender muitas vezes a abrir mão, porque às vezes existe aquela cultura que na minha época, então, né, do casamento, né, cor de rosa. A minha esposa passou a comprar camisas para mim nos anos 90, muitas camisas cor de rosa também, que ela gostava muito. Eu falei: não, sem problema, hoje é comum, né? Mas a gente fica pensando sobre aquela frase de para-choque de caminhão, que diz assim, é a frase de para-choque de caminhão, Raimundo Alves: se casamento fosse bom, precisaria de testemunhas? Interessante, boa. Ô Marcos, e aí tem um ponto assim interessante, eu vou ficar atento a essa frase. Você falou de uma coisa assim muito bem colocada, que é individualidade e individualismo, não é? Sim, eu quero colocar um ingrediente para o seu comentário, que você, na sua experiência, porque, primeira coisa, nós falamos sobre aconselhamento pré-conjugal, de noivos e tal, e também a terapia, ela com certeza ajuda a pessoa a se preparar para o casamento, porque se a pessoa não se conhece, se a pessoa está com alguns traumas, alguns problemas, ela vai despejar isso no outro,
no cônjuge, no futuro cônjuge, se não se conhecer, né? Então, para você estar falando um pouco sobre isso também, e a questão, que eu acho que é uma linha fina, uma linha tênue, essa questão que nós temos que respeitar a individualidade do cônjuge, tem que ter a sua individualidade, mas nós não podemos ser individualistas, é diferente. Talvez era isso que você iria comentar, eu quero clarear aquele comentário anterior. Esses dois pontos, o que é a individualidade e individualismo, e a questão da terapia também, o quanto que ela é importante. Sim, perfeito. Porque a gente não pode, assim, ir para os extremos, correto? Então, nós, adultos, maduros, o que a gente evita é exatamente os polos. Então, a gente quer o meio. Então, veja, quando a gente se casa, a gente não perde a nossa individualidade, sim, porque tem a ver com a identidade, com a nossa personalidade, nossos gostos. Então, muito bem, cada um, apesar de certamente o Gates dizer que tornar-se-ão uma só carne, que é assim, maravilhoso, é poético, é lindo, e é belo mesmo essa ideia, mas mesmo essa unidade tão perfeita... Não se anula, né? Você não se anula como indivíduo, como pessoa. Isso, perfeito. Então, isso é importante, não pode haver anulação, certo? Não pode haver anulação. E você bem disse, assim, essa ideia do individualismo, daí a gente poderia pensar esse ismo como patologia. Isso não é legal, isso vai afetar... O egoísmo, por exemplo. O egoísmo. Isso, percebe? Então isso adoece, isso vai trazer mal, nocividade para o casamento. A gente se torna uma só carne, todavia eu continuo com a minha personalidade, a minha identidade, os meus gostos, continuo torcendo para o Palmeiras, por exemplo. Percebe? Então, isso é importante. E se não tiver essa percepção, a gente pode... e aqui é um ponto importante, Marcos, permita-me, por favor. Se a gente não tiver essa compreensão, a gente vai entrar em um processo de anulação, e aí a gente vai chamar isso de submissão. Ok. Isso é um problema e tanto. A gente encontra com facilidade pessoas com dificuldade de diferenciar anulação com submissão. Enquanto submissão é uma palavra bela, importantíssima, maravilhosa, que está longe de inferioridade, a anulação é o apequenamento de um dos dois. Então a gente não pode confundir, certo? E em relação à terapia, ajuda muito, ajuda mesmo. E tem um ponto, né, Marcos? Eu já estive nos dois lugares. Eu fiz o curso pré-nupcial, curso de noivos, e fiz e faço terapia, correto? Mas olha, eu queria dar um destaque para o aconselhamento, Marcos. Porque você experimenta, você vai... o casal vai ouvir de alguém mais experiente, e os dois ali podem conversarem e chegar em alguns assuntos em uma conclusão ali mesmo, saudável, sim, boa, livre. Então, os dois métodos são maravilhosos, já experimentei os dois, mas aqui eu queria dar destaque realmente para o aconselhamento. Como é importante, Marcos. E tem um detalhe, o aconselhamento ele traz à tona, porque existem técnicas, né, no aconselhamento que acaba percebendo-se as qualidades e os defeitos individuais, né, do casal. Então, você precisa entender e compreender que o seu cônjuge tem qualidades e tem defeitos. E nós precisamos saber lidar tanto com as qualidades, né, ou coisa boa as qualidades, mas também com os defeitos de cada um. Então, se a gente não consegue lidar com isso, a gente não está preparado para uma vida a dois, para um casamento, né? E as pessoas hoje, apesar que aumentou, né, o número a idade, subiu a idade, né, hoje as pessoas, os homens casando com 31 e as mulheres com 29 anos, mas em contrapartida estão terminando o matrimônio mais cedo também, estão divorciando. Então, o número de divórcio, 40%, né, ou mais das pessoas que estão casando estão divorciando. E já
e a ideia e a mentalidade já entram no relacionamento matrimonial pensando, se não der certo, cada um segue seu rumo. Então, é uma situação assim que deixa já brechas. Por isso que eu estou dizendo que o casamento é uma decisão e o amor também é mais do que sentimento. O amor é sentimento, mas o amor é uma decisão. E aí acontecem, principalmente a questão da comunicação não assertiva no casamento, né? A gente vai caminhar muito nessa direção, a questão do... Nós, seres humanos, passamos por essa crise também de comunicação. Aí surgem o quê? Surgem as infidelidades, que realmente é algo extremamente nocivo, né? O adultério nem se fala, né? A desconsideração, a desvalorização, a violência verbal e até mesmo o crescente, né, da violência física, o feminicídio, que é um absurdo isso, né? As pessoas não conseguem lidar, né, com seus sentimentos, o casamento chega num ponto que a pessoa acaba agredindo, né, aquela pessoa que era a razão, que ela escolheu, que ela tomou a decisão de constituir família. E quantas situações que nós estamos acompanhando, eu não tenho os números aqui, mas com certeza são crescentes, de feminicídios, né? Isso é muito... isso é traumático, isso é triste. Por isso que trabalhar preventivamente nas relações faz toda a diferença. Agora, você citou que o aconselhamento ele é importante, sim, tem seu valor, e colocou até o aconselhamento em relação à terapia. Mas quando eu digo que nós não nos conhecemos tão bem, ou às vezes nós colocamos uma expectativa muito grande no outro, e aí quando a gente percebe que não é tudo isso, aí a casa cai, quando a ficha cai dos defeitos, da rotina, e a gente tem que saber os limites, né, das nossas expectativas em relação ao outro, quando nós estamos constituindo o casamento. Sim, é verdade. É porque vamos lembrar isso. Vamos gravar isso na nossa alma. Expectativas são nossas. Nós somos responsáveis pelas nossas expectativas. Porque a gente idealiza e o outro pode não atender. E se ele não atender, bom, a expectativa é sua. Então, é importante que o aconselhamento, a terapia, eles nos dão esse contorno. Porque senão... E viver decepcionado é péssimo, né? Você quando está decepcionado, como é que você mantém um relacionamento com decepção no coração, com frustração no seu coração em relação... Você colocou assim, anota na sua alma, né? Aí a questão da frustração, da decepção, do desapontamento, vamos usar essa expressão também, né? É muito ruim. Quem nunca passou, você casada, quem nunca passou por um momento de crise no casamento? Queremos saber o que você pensa sobre isso. Por favor, deixe seus comentários hoje no nosso tema, no podcast Conexões Temas da Vida. Hoje estamos falando sobre casamento. Daqui a pouco, está faltando um pouquinho só, nós vamos convidar o professor Forrest Gates, ele que é conselheiro familiar, ele é professor em teologia, ele vai fazer uma aplicação bíblica, o que a Bíblia diz sobre esse tema casamento. E com certeza, através da Bíblia, através da palavra de Deus, da fonte inesgotável que é a Bíblia, você vai encontrar consolo, vai encontrar luz, vai encontrar direção para o seu casamento e para a sua vida. Porque a Bíblia fala para casais, casados, para solteiros, para jovens, para adultos. A Bíblia tem uma palavra de consolo, de direção, de luz, de caminho para Deus, que só a Bíblia pode trazer para nós. E o professor Forrest Gates, daqui a pouquinho, vai trazer isso para nós. Agora, casamento também, me parece que no passado era muito comum isso. E hoje não é tanto, o Raimundo. Filhos mantêm casamentos aparentemente funcionais, enquanto os filhos estão ali, são crianças, chegando talvez na adolescência, os casais seguram a onda, mas assim que eu conheço alguns casos que, assim que os filhos, né, cresceram, eles separaram. Mas no passado era muito comum as pessoas manterem-se casadas por causa dos filhos ou por causa da qualidade, da dificuldade financeira da mulher, que isso mudou também. Esse é um fator que precisa ser analisado. No passado, a mulher era muito dependente financeiramente do homem. E hoje mudou isso, né? É verdade.
E aí, Marcos, esse é um assunto interessante mesmo. Porque, veja, do ponto de vista da criança, é muito ruim que os pais mantenham o casamento por causa delas. De fachada. De fachada. Porque a criança ela pode não verbalizar, mas ela sente. Ela registra. E pior que isso é que algumas crianças, claro, pela esperteza, pela inteligência que elas têm, elas acabam assim concluindo que o responsável por aquele casamento é ela. E isso, Marcos, justifica daqui a pouco o número de divórcio. Crianças que sentiram-se casadas com os pais dificilmente dão conta de seus casamentos futuros. Então elas são influenciadas. São influenciadas e aí negativamente. É como se eu não vou dar conta de um segundo casamento se eu já dei conta de um anteriormente. Então, Sim. Isso é preocupante. Então, é você colocar o peso da instituição casamento nos ombrinhos de uma criança de 3 anos, de 5 anos, de 8 anos. Isso é um perigo. Então, meu amigo, minha amiga, vamos refletir sobre esse tema, vamos pensar juntos. Se você quiser, a gente pode te ajudar, a gente conversa, a gente está aqui à sua disposição. O Marcos já disse isso anteriormente, você sabe disso. Porque é sério. Isso é muito sério. E aí, talvez um ponto, eu já passo para você, Marcos. A estatística diz que os homens têm casado com 31, as mulheres com 29, mas o divórcio tem vindo. E uma coisa que talvez a pesquisa não contemplou é o namoro. Uma coisa que a pesquisa não contemplou talvez é o namoro está se alongando. A vida como casado, ela está sendo antecipada. Sim. Né? Isso, claro, isso vai gerar dificuldade daqui a pouco. Quando o casamento vem de fato, existem alguns pesos que você não dá conta. E aí vem o divórcio. Verdade. Nós vamos convidar agora o professor Forrest Gates, e eu vou relatar antes da fala do professor Gates, Raimundo Alves, e você, meu amigo, você, minha amiga internauta, casamento, como nós falamos do para-choque do caminhão, né, se fosse tão bom, não tinha testemunha, será? Quando eu estava para casar, estava agendado meu casamento, adivinha quem me levou até o local do casamento? Professor Forrest Gates. Não creio. Eu acho que ele queria comprovar se eu tinha realmente convicção, né? Se eu estava ciente da minha decisão. Ele foi lá em casa me buscar, não me esqueço do dia, né? Dia 30 de junho, não precisa falar a data, nós vamos descobrir quantos e quantos anos, né? Quantas primaveras, né? E então eu sou muito grato a não só pelo carinho, pela maneira, muitas coisas que eu aprendi com o professor Forrest Gates sobre casamento, sobre atitude, porque uma coisa que é muito importante, as pessoas ensinam, tem muito coach aí, muita gente que fala muita coisa, mas será que eles vivem isso? E o professor Forrest Gates, ele é, para mim, um grande exemplo, né, sobre casamento, ele e a esposa dele, a Rebecca. E eu quero agradecer muito a ele, é uma inspiração para nós, a vida dele, como casal, como pessoa, ele e Rebecca, e sou grato a ele por tanta ajuda, tantos aconselhamentos e tanta paciência, né, que ele teve para com a gente. Então, queremos convidar agora o professor Forrest Gates, ele vai fazer a aplicação bíblica, o que a Bíblia diz sobre casamento. Professor Forrest Gates, conselheiro familiar, a bola está contigo. Alô, Raimundo, Marcos e todos vocês que têm assistido esse podcast. Eu tenho sido abençoado com o seu trabalho, Raimundo, Marcos. Vocês são ótimos, né? Eu gosto muito, né? Eu aprendo muito, me faz pensar muito, né? E eu gosto também porque vocês são de Deus, né? Que Deus te abençoe. Casamento não é fácil, né? Porque o ser humano é complicado. O
casamento seria ótimo se não fosse pelas pessoas, né? Em teoria é uma maravilha, mas na prática é complicado, porque a Bíblia ensina, e nós sabemos por experiência, que nós todos somos pecadores, né? Temos a parte carnal, né? Do ser humano, que mesmo querendo fazer o bem, às vezes nós fazemos, e aquilo que a gente não quer fazer, às vezes a gente faz. Então, eu tenho muito, né? A Bíblia fala muito sobre o casamento em si, relacionamento. Primeiro, eu gostaria de dizer que nem todas as pessoas precisam casar, né? 1 Coríntios capítulo 7 diz que aquele que é solteiro tem mais tempo para as coisas de Deus, né? Uma pessoa casada não pode ficar 24 horas na rua trabalhando para Jesus, né? Ele tem que dedicar a família, a esposa e tudo mais. Mas para quem não tem dom de ficar solteiro, então o casamento é um presente de Deus para nossas vidas, né? Adão foi criado, viu todos os animais, não achou nada compatível com ele, aí Deus fez a mulher para ele, aí ele ficou satisfeito, feliz. Mas mesmo na vida de Adão e Eva tiveram problemas, né? Quando foram expulsos do jardim, né? Tenho certeza que teria problemas de relacionamento, né? Culpando um ao outro e aí assim em diante. Bom, eu gostaria de falar, acima de tudo, né? A Bíblia fala muito, mas Efésios capítulo 5 fala da importância, né? Em verso 21, do casal submeter um ao outro, né? Mas depois 22 em diante fala para a esposa ser submissa ao seu marido, e mais tarde fala para o marido amar sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, né? Amar a sua esposa como seu próprio corpo, né? Ninguém vai maltratar seu próprio corpo. Então, se a gente colocar em prática a palavra de Deus, nós não vamos ficar sem problemas, mas nós vamos ter outro relacionamento, outra vida, né? Muitas vezes a pessoa que casa e depois passa por divórcio achando que é uma solução, não é solução. Se vocês não se deram bem antes de divorciar, depois é pior, né? Não é bom. Então, o certo é submeter, se entregar a Jesus, submeter à vontade de Deus, e sua vida será outra, seu relacionamento será outro, né? O Marcos falou uma coisa importante, né? Que o amor é uma decisão, não é um sentimento, né? Como uma mãe que ama seu filho, levanta de noite para amamentar a criança, trocar a fralda, ela não está feliz de fazer isso, não tem vontade de fazer isso, mas ela faz por causa do amor, é uma decisão. Eu vou colocar o bem-estar do meu bebê antes do meu próprio bem-estar, né? E o amor, o sentimento pode vir quando a gente coloca boas decisões, quando nós decidimos amar, podem vir bons sentimentos de amor, romance e tudo mais. Mas o amor é uma decisão. E quando a pessoa casa, ele faz promessa diante de Deus, diante da sociedade, diante do seu cônjuge, que eu vou te amar, independente das circunstâncias, né? E às vezes as pessoas pensam, não, eu vou amar minha esposa quando ela passa a merecer, eu vou respeitar o meu marido quando ele passa a merecer ser respeitado. Mas não, a gente faz isso para glorificar a Deus, para honrar a Deus, independente se o outro me trata bem ou não. Eu vou fazer a minha parte para a honra e glória de Deus, né? Então, resumindo tudo, em Efésios capítulo 5, verso 33, é um versículo que resume bem como a esposa deve tratar seu marido, o marido deve tratar sua esposa. Diz que o marido ame a sua esposa e que a esposa respeite o seu marido, né? As mulheres e os homens são diferentes, né? Fomos criados de uma forma diferente. Então, a esposa, para ela tem uma necessidade muito grande de se sentir amada. E o marido, o homem, tem uma necessidade muito grande de se sentir respeitado, né? E quando ele se sente respeitado, aí sim que ele se sente amado, né? Às vezes é um pouco difícil o casal entender isso, né? Então, eu gostaria de encorajar você para fazer algum aconselhamento. Alguns anos atrás, eu e minha esposa temos 47 anos de casado,
já fizemos aconselhamento com outras pessoas e tudo mais. E um casal uma vez veio a nós, tiveram problemas por 10 anos. E a situação deles poderia ter sido resolvido se tivesse procurado ajuda no início. Mas esperou 10 anos para procurar ajuda, e quando chegou a esse ponto, na verdade, eles não queriam mais ajuda, queriam se justificar porque eles iam se separar, né? Então, às vezes, o nosso relacionamento é muito frágil, né? Então, por pouca coisa, o casal pode deixar uma coisa correr e vai destruindo a sua vida, a vida dos seus filhos e tudo mais. Então, eu quero encorajar você, primeiro e antes de tudo, buscar Jesus na sua vida, né? Ser cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te controlar cada palavra, cada sentimento, cada desejo, cada plano, né? Que o Espírito Santo seja realmente dominando a vida familiar do seu casamento e dos seus filhos e tudo mais, tá bom? Então, se podemos te ajudar, nos procure aí, tá bom? E Deus te abençoe. Muito obrigado, Raimundo. Muito obrigado, Marcos. Continue com esse bom trabalho aqui, esse podcast. Muito bem, professor Gates, muito obrigado pelas palavras, pelas lições, por essa palavra tão serena, tão equilibrada, de sempre. Muito obrigado. Amigo, por favor, considere essas palavras tão preciosas do caro professor Gates. Muito obrigado. Professor Forrest Gates, como sempre, né, nos ajudando e contribuindo, trazendo uma reflexão extremamente importante. Eu quero chamar a sua atenção, meu amigo, minha amiga, cuidado com as redes sociais. As redes sociais estão, de fato, na contramão do casamento. Toma cuidado, tá? Eu e você, todos nós, muito importante a gente ter muito juízo, muito cuidado, né? Tem muito casal separando por causa aí das redes sociais. Isso é muito sério, né? É muito sério. E uma coisa que o Gates costuma dizer, né, e falar sempre, né? Você quer ser feliz? Nós falamos sobre casamento, se devo ou não devo casar, né? Se ele diz assim, o Gates sempre falava assim, se você quer ser feliz, não case. Mas se você quer fazer uma pessoa feliz, então case. Não é verdade? Se você entrar com esse princípio de o melhor para o outro, de investir no outro, de cuidar do outro, né? E o outro ter esse entendimento também, nós vamos caminhar juntos. Né? Nós vamos caminhar juntos num casamento que pode ser um casamento realmente feliz. Claro que com dificuldades, com conflitos, como qualquer casal vai passar por desafios, não é, Raimundo Alves? Vamos colocar uma vírgula, então, no nosso podcast de Conexões, Temas da Vida de hoje, Raimundo Alves, dizendo que nós aguardamos os seus comentários no YouTube, né, no Conexões Temas da Vida, no @Conexões Temas da Vida. Por favor, nos siga lá no Instagram, @Conexões Temas da Vida. Comente, curta, aquela curtida, aquele like, só você pode deixar. Compartilhe, se inscreva, por favor, né? Em nosso canal. É muito importante ter você conosco, tá certo? Com o coração se perde, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. Sempre de bem com Deus, de bem com a vida, nós crescemos, não se esqueça, na proporção que amamos. Você, Raimundo Alves, nosso abraço, nosso carinho a todos, um grande abraço. Abraço, Marcos, abraço para você que nos acompanhou até aqui, e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado.